Vamos lá, então, voltando aqui, agora a gente vai falar sobre um princípio muito importante, que é o princípio da publicidade. O artigo, o princípio da publicidade, ele tem sua raiz constitucional, no artigo 5º, inciso 60, e o artigo 93, inciso 9. Vamos pegar a nossa Constituição para ler o que diz esses artigos. Artigo 5º, inciso 60, primeiro, que diz assim, olha, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. E aí vamos lá para o artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Gente, vamos pensar aqui comigo. Esse princípio traz que a regra é que os atos processuais sejam públicos. O artigo 189 do Código de Processo Civil também vem replicar esse princípio constitucional da publicidade dos atos. E diz assim o artigo 189: os atos processuais são públicos. Todavia, existem as exceções. Lembra que a gente falou? No direito, normalmente a gente tem a regra, mas nós temos as exceções também. Não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Então, tem essa complexidade. Os atos processuais são públicos, essa é a regra. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos que. Então, aí são as exceções. Quais são as exceções aos atos processuais serem públicos? Aqueles processos em que exige o interesse público ou social. Inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos do processo que tramita em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. E aí tem o parágrafo 2º também que vai nessa direção de o que o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz a certidão do dispositivo da sentença, bem como do inventário da partilha resultante do divórcio ou da separação. Gente, quando a gente fala que é a regra é da transparência, da publicidade, seguindo, inclusive, um princípio do direito administrativo. Lembram-se que eu falei para vocês que o direito, uma mesma situação pode tocar vários ramos do direito? O direito administrativo diz assim que a administração pública ela deve ter como princípio a publicidade dos atos, a publicidade de seus atos. Por quê, gente? Quando a gente está falando de coisa pública, a gente está falando de uma coisa que é de todo mundo. Então, tem que ser transparente, tem que ter acesso à informação, isso é direito fundamental. No caso do Poder Judiciário, que também é um órgão público, os atos
do judiciário e os atos do processo, em regra, serão públicos. Mas não tem sentido a gente falar que, em todos os casos, esses atos processuais devem ser públicos. Existem situações em que a própria lei permite a decretação de sigilo, a declaração de segredo de justiça, porque os interesses tutelados daquele processo se referem, por exemplo, à vida privada ou à intimidade de alguém, ou o interesse público, o interesse social, seja maior e mais relevante do que esse direito ao acesso à informação. Então, pensem o seguinte, gente, esse princípio da publicidade dos autos não vale só para o processo civil, vale também para o processo civil, e a gente vê a norma aí do 189 do Código de Processo Civil replicando o princípio constitucional. Mas isso vale para todos os processos. Imaginem uma situação, um processo criminal, em que alguém é vítima de um estupro. As audiências, em regra, são públicas. Só que imagina uma audiência em que o juiz vai colher o depoimento da vítima de estupro. Tem sentido essa audiência ser aberta ao público? Tem sentido essa audiência permitir a entrada de outras pessoas na sala? Já não basta ter sido vítima do estupro e vivenciar toda aquela situação trágica, triste, falando, dando seu depoimento ao juiz, ainda vai ficar constrangida de ter outras pessoas na sala, outras pessoas que não tem nada a ver com aquele processo, podem assistir. Um estudante de direito, por exemplo, vocês podem assistir a audiências no fórum, elas são públicas. Excepcionalmente, elas correm em segredo de justiça, como nesse caso. Nesse caso, a privacidade e a intimidade daquela vítima devem ser preservadas, e a lei autoriza essa preservação. Entendem, gente? O Código de Processo Civil vem dispor de algumas situações muito óbvias sobre o segredo de justiça. Quando se trata, por exemplo, de questões familiares, de questões do direito da criança num divórcio, por exemplo, poxa, já é uma situação toda triste e complicada, ainda vai trazer isso a público? Qualquer um pode consultar esse processo? Não, não pode. Isso o código já determina que situações como essas tramitem em segredo de justiça. E, gente, agora eu vou contar para vocês uma coisa. Isso agora vem expresso, né, no Código de Processo Civil, mas esse princípio, ele já era utilizado, como ele tem raiz constitucional, antes mesmo do Código novo estar em vigor. Imagina uma situação que não está narrada aqui nesse rol do 189 expressamente, mas é uma questão de lógica. Há muitos anos atrás, há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, ou mais, a gente atuou de perto num processo em que a pessoa havia feito redução de estômago, ela tinha obesidade mórbida, e aí, então, quando fez essa redução de estômago, acabou sobrando muita pele em seu corpo. Assim, ficou com um avental na barriga, de pele, ficou nas axilas, embaixo do seio. E esse excesso de pele não era só uma questão de estética, trazia uma questão alérgica, estava dando problema de saúde, juntava fungo, a higiene era mais difícil. Enfim, a pessoa pediu ao plano de saúde, então, autorização para plástica reparadora para a retirada daquelas peles. O plano de saúde negou, então foi preciso entrar com uma ação que obrigasse o plano de saúde a cobrir essa cirurgia plástica reparadora. O advogado, para demonstrar ao juiz que a pessoa realmente precisava disso como meio de prova para demonstrar a necessidade, colocou fotos do corpo da pessoa.
fotos na época em que o processo ainda era físico. Então, imagina se esse processo, só que lógico, na mesma petição que ele junta as fotos como meio de prova, então as fotos daquele avental, do corpo da pessoa, na mesma petição ele pede ao juiz que declare o segredo de justiça naquele processo. Para quê? Porque é um processo físico. Imagina, vai alguém querendo. Naquela época estava começando essa cirurgia de redução de estômago. Eu quero ver como é que tramitou esse processo para pedir, mesmo outros advogados, ou para saber como é que estava sendo a atuação do judiciário, como é que era, qual era a base dos pedidos. Imagina vir esse processo aí físico no balcão do fórum, a pessoa olhando, virando e as partes do corpo nuas daquele litigante, daquela pessoa que estava pleiteando a cirurgia plástica reparadora. Então, logicamente, o juiz, sim, atendeu o pedido do advogado e decretou segredo de justiça nesse caso, mesmo antes do novo código estar em vigor, porque era uma situação de intimidade que deveria ser protegida. Então, a regra é da publicidade, mas, excepcionalmente, é possível que se decrete o sigilo nos atos processuais, justamente porque existem outros bens que devem ser protegidos além do direito à informação, tá? Então, o nosso novo código vem aí dizendo expressamente acerca dessas exceções, né? Então, por exemplo, se trata de direito de família, não precisa nem a parte pedir, o juiz já vai de pronto, vendo que se trata do assunto, decretar o segredo de justiça, tá? Ou que verse sobre filiação. Imagina uma investigação de paternidade. Esse processo não pode ser público, é algo muito privado das pessoas. Não pode qualquer um ter acesso a ele, só aquelas partes que estão envolvidas mesmo. Então, a regra é da publicidade, mas é lógico que no direito, em especial, toda regra tem sua exceção aí. Tudo bem, gente? Próximo slide. Deixa eu perguntar, vocês estão vendo os slides? Nós estamos no slide 8 e 16. Vocês estão enxergando? Alguém responde? Sim. Tá bom. Sim. Então tá ótimo. Obrigada. Por que da instituição desse princípio, gente? Isso permite que o jurisdicionado exerça um controle sobre a atuação do judiciário. Mostra que o judiciário não tem nada a esconder, inclusive compara as próprias decisões. Não tem que ter isonomia no tratamento das partes e isonomia entre os jurisdicionados. E como é que se comprova, por exemplo, que o juiz o juiz agiu de forma imparcial, o juiz agiu seguindo o regramento processual? Ora, só se tem como demonstrar isso se o processo for público. Mas, logicamente, é possível, sim, e necessário em alguns casos que essa publicidade seja restringida em razão de preservar a intimidade ou a privacidade dos litigantes ou em razão do interesse público ou social, tá bom? E aí, gente, a gente vai ver o princípio da motivação das decisões judiciais. Gente, quando a gente fala do princípio da motivação das decisões judiciais, lembrem-se vocês que lá na época da Revolução Francesa, quando, inspirados pelos ideais iluministas, os revolucionários, então, tentam botar limite na atuação do Estado, o Estado era absolutista, a figura do rei quase que se confundia com a figura do Estado, então o rei podia tudo, ele podia tudo e mais um pouco. Então, os revolucionários vêm tentar colocar limite nessa atuação estatal. Nós temos aí uma briga, uma revolução que tenta instaurar um Estado de direito, ou seja, um Estado onde todas as pessoas, inclusive os governantes, estejam debaixo da lei, todos eles são sujeitos à lei e à atuação legal.
Vocês vão se lembrar da essência do constitucionalismo, e agora fazendo um link com a nossa aula de constitucional, limitação do poder e supremacia da lei, que nasce aí nesse período de revolução sob influência do iluminismo. Gente, também nasce, e é decorrência disso tudo, essa exigência quanto à motivação das decisões judiciais. A gente acabou de ler lá no artigo 93, inciso 9, que além de públicas, as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Por quê, gente? Justamente para nos proteger do arbítrio do juiz, do julgador. Não adianta a gente trocar, por exemplo, a figura do rei que podia tudo pela figura do juiz que pode tudo. Não, o juiz ele vai julgar, ele vai tentar solucionar o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida na definição do Carnelucci, né, de Lide. O juiz vai tentar solucionar, oferecer essa resposta às partes, mas seguindo um regramento, um caminho processual estabelecido em lei e estando vinculado ao direito material também, atento ao direito material, e quando ele decide, ele tem que mostrar o seu caminho racional até chegar àquela decisão. Ele tem que fundamentar, explicar por que ele decidiu daquela forma. Se vocês olharem no artigo 489 do CPC, vem dizendo como é que deve ser a sentença, como é que deve ser, como é que a sentença deve ser elaborada. É como se fosse uma receitinha de bolo de tudo que tem que ter na sentença. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala em sentença, eu já falei para vocês a respeito das fases processuais, e que a sentença, em tese, é a decisão do juiz que põe fim à fase de conhecimento do processo. Mas a sentença não é o único ato decisório do juiz na fase de conhecimento. Pode haver, por exemplo, decisão interlocutória. A parte, por exemplo, pede algo ao juiz, como gratuidade judiciária. A parte vai fazer um pedido e durante o processo o juiz vai decidir se sim ou se não, vai conceder a gratuidade, por exemplo. Isso vai ser uma decisão que nós chamamos de interlocutória, que é no curso do processo. Mas essa decisão interlocutória, como acabamos de ver no artigo 93, inciso 9 da Constituição, também tem que ser fundamentada. Todas as decisões devem ser fundamentadas. E a decisão que é proferida por um tribunal, pela instância superior, ela não é chamada de sentença, ela é chamada de acórdão. Os acórdãos também devem ser fundamentados por força do princípio da motivação das decisões judiciais. Nessa motivação, a gente vê a exposição de fundamentos que servem como base, como alicerce de determinado do ato. E essa motivação também serve, gente, para a questão de facilitar a via recursal. Facilitar no seguinte sentido: se a parte perdedora for recorrer, ela tem que saber do que ela vai recorrer. Qual foi o raciocínio do juiz e quais são os pontos que ela vai ter que atacar desse raciocínio para obter a reforma da decisão. E da mesma forma, na instância superior que for julgar o recurso, em tese é uma instância superior que vai julgar o recurso, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o duplo grau de jurisdição. Mas, então, em regra, a instância superior que for julgar o recurso, ela também, para entender o acerto ou o erro do julgador da instância acuosa, da instância inferior, ela tem que entender como é que ele chegou naquele resultado. Então, para ela entender isso, ela precisa olhar, se valer da fundamentação utilizada pelo julgador.
Vamos abrir aí o 489 do Código de Processo Civil para vocês verem como é que tem que ser, quais são os elementos essenciais da sentença. Tudo que a sentença tem que ter para que ela seja considerada válida. Vocês viram que se não se respeitar a fundamentação da sentença, a pena pode ser a nulidade dela. Vamos lá, 489 do CPC. Tá na tela, mas eu vou seguir aqui no livro, tá, gente? Porque, como eu falei a vocês, existem barras de ferramentas sobre os meus slides aqui. Então, diz assim o artigo 489. São elementos essenciais da sentença. Inciso 1, relatório que conterá o nome das partes, a identificação do caso com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 2, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Inciso 3, o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Imagina o seguinte, o juiz indefere o pedido do fulano de acordo com o artigo tal do CPC, do Código Civil, de acordo com o artigo 10 do Código Civil. Não, isso não é fundamentação da sentença. Precisa demonstrar por que esse artigo tem a ver com o caso concreto que se desenrolou, que foi narrado nos autos, tá? Inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência. Por exemplo, o juiz diz, defiro o pedido da parte com base na dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é um termo jurídico amplo, aberto. Como é que você demonstra que a dignidade da pessoa humana tem a ver com o que foi discutido no processo? O juiz vai precisar explicar, não basta dizer que é com base na dignidade humana. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Isso, gente, infelizmente acontece. Sabe aquela história do Ctrl+C, Ctrl+V? Tem decisão que é tão vaga, que é tão aberta, que ela serviria para qualquer outro caso, para qualquer outro processo. E isso demonstra o quê? Que o juiz não prestou atenção nos detalhes daquele processo, nas situações fáticas e concretas que foram narradas ali. Então, o Código de Processo Civil está falando aqui para a gente que, nesse caso, não será considerada fundamentada a decisão. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vocês se lembram que a sentença ela não pode ser ultrapetita, extrapetita ou infrapetita. O juiz tem que decidir acerca do que foi pedido e do que foi discutido nos autos. Ele não pode decidir a mais, ele não pode decidir fora, ele não pode decidir abaixo. Ele tem que enfrentar todos os pedidos e argumentos que foram trazidos na inicial e contestados pela parte contrária. Inciso 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, também lembra-se daquela decisão que falamos sobre as decisões dos tribunais que podem servir como parâmetro para decisões em casos semelhantes. Não adianta invocar um precedente e não explicar por que ele se relaciona ao caso concreto. Ou 6. Deixar de ser enunciado de súmula ou jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do seu entendimento. Aí imagina assim, a parte trouxe esse precedente, trouxe essa decisão parâmetro, então o juiz não pode simplesmente ignorar ou dizer que não é um caso, ele tem que explicar por que não é cabível. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam. Parágrafo 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. Olha aí, a expressão expressa princípio da boa-fé no Código de Processo Civil, também fazendo um link ao princípio que há pouco nós acabamos de estudar. Certo, gente? Então, aqui a gente fala da motivação das decisões judiciais, princípio esse muito importante sobre o julgador que não respeitar pode ter decretada nula a sua decisão. Declarada nula a sua decisão. É caso de nulidade a falta de fundamentação da decisão. De qual decisão? De todas as decisões. Com base no quê? No artigo 93 da Constituição, inciso 9, no caso do artigo 489 do Código de Processo Civil. Tá, gente? E aí a gente vem aqui, esse também é um princípio muito importante, tendo em vista, inclusive, os tempos atuais que vivenciamos, tá? Que chama princípio do juiz natural. Ele decorre, esse princípio, do próprio Estado de Direito, dizendo que todos estão abaixo da lei, veda expressamente a criação de juiz ou tribunal de exceção. Se vocês se lembrarem, se vocês estudarem um pouco, a época do regime militar, da ditadura militar, havia tribunais que eram formados para julgar determinadas situações, excepcionalmente. Isso a Constituição veda expressamente, no artigo 5º, inciso 37, diz: não haverá juízo ou tribunal de exceção. E aí, como garantia também das pessoas, vem o artigo 5º, inciso 53, que diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quem vai dizer quem é a autoridade competente? A lei processual, a regra processual. No caso de processo civil, vocês vão encontrar as regras de competência no próprio Código de Processo Civil. Vocês vão ver também estabelecimento de competência. Lembra que falamos que a Constituição estabelece, na aula passada, na aula a respeito de federação, uma das características da federação é o estabelecimento de competências e rendas na Constituição? Pois bem, os tribunais superiores têm sua competência instituída na própria Constituição Federal, no artigo 102 e 105, diz lá quando é que o foro competente ou quando é cabível a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 42 do CPC também vem dizer que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência, ressalvadas das partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Gente, onde é que então estão definidas as regras de competência? No CPC e na Constituição Federal. Esse princípio deve ser definido através de regras, da aplicação de regras pré-estabelecidas de competência, sendo vedada a criação de juízo ou tribunal de exceção. Vejam, pessoal,
Isso é para nossa segurança. Lembram-se que dissemos que as leis processuais, as normas processuais, elas estabelecem um caminho. O juiz não pode fazer o que dê na telha dele. Ele não pode falar, ah, não, agora eu estou com vontade de ouvir o réu, agora eu tenho com vontade de ouvir o autor, enfim, não. Existe um caminho processual estabelecido pela lei. E nesse caso, essas regras de competente, qual é o foro competente para julgar um caso, por exemplo, como o que nós falamos meu problema com a operadora de telefone? Onde é que eu vou ingressar com a ação? Qual o tribunal que eu busco? Isso é regra de competência. Eu vou lá no Código de Processo Civil e vou verificar qual é o tribunal competente para esse tipo de ação. Ou eu vou verificar na Lei 9.099. Não, meu caso é de pequenas causas, eu posso me valer do juizado de pequenas causas. Ele é o foro competente para julgar a minha causa. Então, nós temos aí o princípio do juiz natural, que é uma decorrência do Estado de Direito e que veda expressamente a existência do tribunal ou juízo de exceção. Vocês vão pensar, gente, agora fugiu, estava num raciocínio e a boca foi mais devagar que a cabeça e acabou fugindo. Lembrei. Vocês vão ver, quem já assinou qualquer contrato que seja, normalmente no contrato tem uma cláusula dizendo, aí uma cláusula final dizendo as partes elegem o foro da comarca, por exemplo, de Jaú, para dirimir qualquer dúvida ou conflito existente a partir desse contrato. Então, as partes elegem o foro de Jaú como competente para solucionar o conflito. Por que as partes elegem? Porque a lei dá essa permissão de que elas elejam um foro de eleição que a gente fala. Então, a competência, as regras de distribuição de competência, a gente vai olhar aí na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Sempre vai haver um caminho pré-estabelecido. Por quê, gente? Pensa no seguinte, nós estamos nos protegendo da volubilidade humana através de um instrumento que é a lei, que é a legislação, que nos protege justamente dessa instabilidade que o ser humano tem. Então, o caminho já está pré-estabelecido em lei e é o mesmo para todo mundo. Não vamos tratar de maneira diferente as pessoas. A lei ela não enxerga pessoas individualmente falando, ela enxerga o caminho, o regramento processual que todos os processos devem ter. Tá bom, gente? Até aqui tudo bem? E aí, gente, a gente vai falar sobre o princípio do duplo grau da jurisdição. Vamos olhar lá o artigo 5º, inciso 56 da Constituição de vocês, que vocês já conhecem, que é chamado o princípio do devido processo legal, que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E aí nós vamos somar esse princípio do devido processo legal com o que está estabelecido no artigo 102 e no 105 da Constituição, que diz da competência originária e da competência recursal do STF e do STJ, nós vamos chegar à conclusão que existe um princípio aí implícito de duplo grau de jurisdição, ou seja, a parte sempre tem o direito de ter revista a sua decisão. Por quê? Pelo menos uma vez. Por quê? Porque o julgador, como qualquer ser humano, está sujeito a erros. Então, a atuação jurisdicional pode falhar, pode ser imperfeita, pode ser inadequada, pode ser equivocada, e aí alguém precisa corrigir isso. A parte que se entender prejudicada, entender que a decisão não foi adequada ou que a decisão foi incorreta, pode recorrer dessa decisão.
E normalmente a regra é que o recurso ele é interposto e vai ser julgado pela instância superior. Para quê? Para aumentar a probabilidade de acerto e de controle dos órgãos do órgão superior sobre a atividade jurisdicional do juízo inferior. Mas por que eu digo que a regra é da instância superior? A regra é de que se recorre, e aí quem vai julgar é a instância superior, mas existem situações em que não vai ser uma instância superior, mas vai ser um juízo de mesma competência a julgar. Por exemplo, no caso da Lei 9.099, dos juizados especiais, quando há uma sentença, o recurso que você apresenta para recorrer dela não é apresentado ao Tribunal de Justiça, mas a um colegiado de juízes, então é um grupo de juízes de mesma instância, de mesmo nível hierárquico que o juiz que prolatou a sua decisão. Isso é a exceção da regra processual, mas normalmente a regra processual estabelece que haverá uma instância superior que julgará os recursos referentes a decisões da instância inferior. Tudo bem até aqui, gente? Está dando para entender? E aí, pessoal, vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida até aqui? Para mim tá tudo certo. Então, tá bom. Se alguém tiver dúvida, pode interromper, tá bom, gente? Professora, Oi. quando se fala no processo administrativo, ele também engloba o do INSS também, no caso? Como assim? Não entendi. Tipo assim, as pessoas quando pedem a aposentadoria, ela tem dois caminhos, ou vai pelo administrativo, ou entra no judiciário, né? Sim, sem dúvida. Aí, no caso... Serve o que a professora falou em sentido administrativo para o administrativo do INSS? Você pode, olha, o processo administrativo do INSS, os caminhos do processo administrativo do INSS, vou ser sincera, eu não conheço porque eu não atuo na área de previdenciário, mas a regra é que exista aí um princípio do duplo grau de jurisdição. A regra é que no processo judicial a gente tem a questão da reanálise da questão pela instância superior. Eu não sei se no processo do INSS você pode recorrer no órgão administrativo a uma instância superior. Não sei te dizer isso porque eu não advogo na área previdenciária, mas o que eu posso te afirmar é que, de uma maneira ou de outra, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, se você não ficou contente com a decisão administrativa, você pode se valer do judiciário, você pode procurar o judiciário e aí sim, com toda certeza, eu te digo que vai haver uma decisão e que, se você não ficar contente com ela, você vai em regra, recorrer à instância superior. Tá bom? Entendi. Não, é meio paralelo que anda. É que eu fiz uma contrarrazão para a aposentadoria do meu esposo e hoje a professora falou algo aí que dá para mim complementar, porque já vai fazer quase então, 2 existe o anos. recurso administrativo no INSS Existe. para a instância superior. Existe. Então, você mesmo respondeu sua questão. Então, mas aí hoje eu vi algo que dá para mim. Agora, pelo tempo, entendeu? Que está transcorrendo, então já excedeu assim. E dá para mim poder usar isso daí e complementar e argumentar, porque já está na terceira Câmara do recurso especial. Porque eu estou batendo eu fiz a contrarrazão no pedido da aposentadoria especial, né? E eles deram na comum.
e meu esposo tem na especial, então eu fiz a contrarrazão batendo nessa tecla, entendeu? Entendi. Obrigada, viu, professora? Imagina. E aí, gente, nós vamos continuar falando sobre o princípio da vedação das provas obtidas por meio ilícito. Aqui, esse princípio, vocês vão ouvir dizer dele não só no processo civil, mas também, talvez principalmente, no processo criminal, tá, gente? A Constituição diz no artigo 5º, inciso 56, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Então, por exemplo, uma prova, você quer a confissão de um réu, de alguém que você imagina que praticou um crime, um furto, ou de alguém que é corrupto. Então, vocês vão ver que a Constituição veda a tortura, mas imagina que você se valha de uma tortura. Os policiais torturam, por exemplo, o sujeito para que ele confesse onde guardou a droga. Aquela tortura é um meio ilícito, então a Constituição proíbe a utilização, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, tudo bem? No caso do processo civil, o artigo 369 do Código de Processo Civil diz: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificado neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou defesa e influir eficazmente para a convicção do juiz, tá? Agora, gente, a gente vai ver que existem 3 correntes doutrinárias acerca da possibilidade de utilização de prova obtida por meio ilícito. No caso da tortura, não há dúvida que a tortura, além de tudo, é crime, é inafiançável, é algo muito grave. Mas existe outro tipo de ilícito em que a gente pode, por exemplo, obter prova por meio dele. A gente já viu que a Constituição protege o sigilo das comunicações telefônicas, por exemplo. E aí, ela admite em que algumas situações para investigação criminal ou para processo criminal, só nessas situações de investigação ou processo criminal, o juiz quebra o sigilo telefônico da parte. Tá? Em decisão fundamentada, tem que ser fundamentada a decisão, como nós já vimos, e tem que ter todo um regramento, tem que seguir o regramento da lei de interceptação telefônica. Agora, existem 3 correntes doutrinárias de utilização de prova obtida por meio ilícito. A primeira corrente doutrinária diz que em nenhuma hipótese é possível admitir a prova obtida por meio ilícito, tá? E aí ela se desdobra para uma outra teoria que é chamada de teoria do fruto da árvore envenenada. Então, não é só a prova que é obtida em meio ilícito que tem que ser afastada do processo, mas todos os desdobramentos que aquela prova tiver também vão ser afastados do processo, porque é o fruto da árvore envenenada, já está envenenado na sua raiz. Então, aquele produto originado da prova obtida por meio ilícito está envenenado, então não pode ser utilizado também. Existe uma segunda corrente que diz que aceita a prova, pune quem praticou o ilícito, mas pune quem praticou o ilícito. Então, assim, admite em todas as situações a prova obtida por meio ilícito, desde que se puna quem praticou o ilícito. Essa não é a corrente que
que predomina no nosso ordenamento. Os doutrinadores não apoiam tanto essa corrente. A terceira corrente é que normalmente predomina. E ela diz acerca da análise, no caso concreto, a partir da ponderação de valores constitucionais. Vejam o seguinte, pensem numa situação. Imagina que uma mulher está sendo ameaçada pelo seu companheiro. E aí, o que vai acontecer? Ela foge para a casa da mãe e resolve gravar a ameaça que ele faz quando liga para ela. É lógico, gente, que, assim, para ser uma prova obtida licitamente, ela teria que avisar para ele que a gravação estava sendo feita. Ó, a nossa conversa está sendo gravada. Por isso, quando vocês ligam em algum call center, eles dizem, essa conversa, para a sua segurança, pode estar sendo gravada ou está sendo gravada. Porque para se utilizar disso como prova, a outra parte tem que estar ciente de acordo com essa gravação. Agora, imagina, se ela está sofrendo ameaça, se ela disser para o ex-companheiro ou para o ex-marido que ela vai gravar a conversa, é lógico que ele não vai falar, não vai fazer ameaça para ela gravar. Mas ela quer denunciar esse marido, ela quer abrir um processo criminal em relação a ele, e ela precisa de proteção da polícia. Então, como é que ela faz? Ele vai ligar, ela vai gravar. Ela vai gravar, e aí a prova obtida dessa ameaça por meio ilícito, que ela não tinha autorização para fazer essa gravação, pode ser admitida no processo, sim ou não? A maioria da doutrina entende que sim, mas com critérios. Naquele caso, no caso concreto, a gente vai analisar se pode ou não ser utilizada a prova obtida por meio ilícito. Essa prova ela pode ser utilizada desde que não tem algum outro meio de demonstrar a ameaça. Nesse caso, não, ele só liga e fala com ela. Então, a única forma dela provar que está sendo ameaçada é gravando essa ameaça. O bem da vida, objeto da tutela da prova ilícita, é mais digno do que é mais importante do que a proteção do bem da vida violado pela ilicitude da prova. Traduzindo, o que está sendo protegido? O que ela está buscando proteção quando ela grava a ligação? A sua vida, a sua integridade física. Qual é o ilícito que ela está cometendo? Ela está infringindo o direito à inviolabilidade das comunicações telefônicas. Nesse caso, a vida e a integridade física dela é mais importante do que a inviolabilidade das comunicações telefônicas. Então, tudo bem, segundo o critério atendido. Terceira coisa, é possível tomar providência em relação àquele que praticou o ilícito. Então, assim, se a prova foi obtida por meio ilícito, é possível apenar o ilícito do qual decorreu a prova. E aí, por fim, um princípio de processo penal, que é a utilização pro réu. Vocês vão escutar muito falar sobre isso. Na dúvida, em favor do réu. In dubio pro réu, brocardo latino, aquele ditado. Na dúvida, se decide pelo réu. Então, no processo penal, a prova obtida por meio ilícito só pode ser aceita para beneficiar o réu, não para acusá-lo, jamais para prejudicá-lo, tá? Então, vamos lembrar que, por exemplo, num caso, vocês vão se lembrar da gravação do Lula e da Dilma a respeito na época em que ele ia querer se valer do foro privilegiado, aquela ligação que o Moro deixou público em Jornal Nacional. Aquela prova foi obtida por meio ilícito, porque não estava mais, já tinha ultrapassado o tempo de gravação estabelecido por ele mesmo. Aquilo servia à investigação no processo, mas jamais poderia ter ido a público. Não tinha porquê, não existe justificativa legal. Teria que ter se mantido essa conversa no processo. Mas imagina o seguinte: isso poderia ser usado contra o Lula no processo criminal?
Na dúvida, a utilização da prova obtida por meio ilícito no processo criminal só é aceita se for beneficiar o réu. Se for prejudicar, ela é afastada. Tudo bem? Até aí, gente, tudo bem? Vocês estão entendendo? Acho que está todo mundo dormindo, isso sim. Ô, professora, você poderia repetir de novo essa última parte do negócio do Lula? Fala, Daniel. Você poderia repetir de novo essa última parte que você falou? É que meio que deu uma cortada aqui na minha internet. Ah, tá. Então é o seguinte, a prova obtida por meio ilícito, segundo um princípio que é um brocardo latino, indúbio pro réu, na dúvida pelo réu, a presunção da inocência. Um dos critérios que é a terceira corrente doutrinária, que é aquela que diz assim, a gente pode utilizar a prova ilícita dependendo do caso concreto, tem que analisar o caso concreto. Quando estivermos falando aí de um processo penal, de um processo criminal, vocês vão ver que essa utilização da prova ilícita, ela só pode ser feita se for para beneficiar o réu. Se for para prejudicar o réu, não é possível utilizar a prova obtida por meio ilícito. Nós temos um princípio constitucional da presunção da inocência, e não só aqui no Brasil, tá, gente? As grandes nações livres têm esse princípio, e como disse, existe um brocardo latino, ou seja, que vem lá do direito romano, lá da antiguidade, que diz em dúvida em favor do réu. É muito temerário a gente condenar alguém que seja inocente. É melhor que um culpado saia livre do que condenar um inocente. Isso, por conta desse princípio, a prova obtida por meio ilícito, ela só pode ser aceita se for para beneficiar o réu, jamais para prejudicá-lo, tá? Deixa eu lembrar, eu ia falar algo e aí fugiu. Bom, jamais para prejudicar. Bom, não lembro. Vamos para frente. Lembrei. Por que, gente, dessa presunção da inocência? Por que toda essa preocupação com o inocente? A liberdade, o direito de ir e vir da gente é um dos nossos direitos mais caros, mais fundamentais. A gente está vivendo agora uma época em que nós temos de ficar em casa. A minha casa, para mim, sempre foi o melhor lugar do mundo. Espero que para vocês também. Mas a gente está vendo o quanto é difícil ficar sem nosso direito de ir e vir, sem nossa possibilidade de deslocamento, né? E isso porque a gente está preso num lugar fantástico, fabuloso, que é a nossa casa. Agora imagina, e a gente sabe, isso não é tão raro assim quanto deveria, que existem pessoas que acabam sendo presas e são inocentes. Imagina você ter um inocente na cadeia, num ambiente como a cadeia, e ele é inocente. É algo muito cruel, é algo muito, muito difícil de se admitir. Então, assim, é melhor, na dúvida, em vez de você condenar, você não pode ter apenas convicção, você precisa ter convicção e prova, precisa haver uma demonstração real dos fatos, para que não paire dúvida sobre a culpabilidade daquele réu. Na dúvida, se houver dúvida, deve ser decidido em favor do réu. Tá bom, gente? Deu para entender, Daniel? Daniel? Deu sim, professor. Então, tá bom.
E agora, gente, a gente vai para o último princípio, que é o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Esse princípio existe justamente para prestigiar a racionalidade, o sistema de persuasão racional, de convencimento racional. O juiz, ele precisa, ele não, como já falamos, ele não pode decidir o que der na telha dele. Ele precisa seguir o caminho processual, ele precisa seguir o regramento processual e ele precisa fundamentar suas decisões, ele precisa demonstrar que ele chegou logicamente àquela conclusão. Então, diz assim o artigo 371 do CPC: o juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Ele tem que explicar por que ele se convenceu de que tal parte tinha o direito ou não tinha o direito, como é que ele apreciou aquela prova. Ele tem que demonstrar o seu caminho racional até chegar àquela conclusão, justamente para nos protegermos contra o arbítrio do juiz. O juiz não pode tudo. E quando a gente fala, gente, a respeito de o juiz não pode tudo, a gente tem que pensar que o juiz é ser humano. Então, ele é passível de erro, ele tem os preconceitos dele, ele tem a leitura de mundo dele. Por isso que a gente tem uma lei, a gente tem a supremacia da lei para nos proteger a respeito dessa instabilidade do ser humano. Pensem o seguinte: não é raro de acontecer que o juiz, infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração, não só como operadora do direito, mas enquanto professora, de que os juízes hoje, muitas vezes, não só juízes, mas os tribunais também, eles primeiro decidem, depois eles correm atrás da fundamentação. E não deveria ser assim. A construção da decisão deveria levar primeiro em consideração o caminho processual que foi narrado naquele processo, depois construída uma decisão com base e fundamentação na lógica racional e legal que temos estabelecida no nosso país. Quando eu digo que não é raro isso acontecer, eu vou contar um fenômeno, eu não sei se eu já contei para vocês, mas isso foi muito emblemático para mim, porque ninguém me contou. Eu vivenciei isso numa das minhas primeiras audiências, eu acho que eu já contei isso nessa classe. Mas, de toda forma, vale o exemplo aqui também. O juiz, isso foi em 2003, acho, 2004, algo há muito tempo atrás, o juiz já está aposentado, nem mora aqui mais, mas, enfim, era uma figura muito folclórica e eu estava começando a advogar. Naquela época, a audiência de tentativa de conciliação já existia, mas não nos modelos em que ela acontece hoje, tá? Aí, gente, naquela época, a audiência de conciliação deveria ser conduzida pelo juiz, mas na prática não foi o que aconteceu. Eu fui nomeada pelo convênio da Procuradoria do Estado para prestar assistência judiciária, defender os interesses de um lavrador cuja esposa tinha entrado com uma ação revisional de alimentos. O que significa isso? A esposa, que também era lavradora, ela tinha um filho com esse sujeito que era meu cliente, e ela queria aumentar o valor da pensão. Nós estamos falando de uma realidade de duas pessoas que cortavam cana, tinham um filho e passavam por extremas dificuldades. Eram moradores do distrito de Potunduva, daqui de Jaú. Vocês conhecem o distrito de Potunduva. É uma região famosa pela falta de condições financeiras do seu povo. Tem muita gente ali que passa por dificuldade. E era o caso dessas pessoas, desse processo. Quando eu fui nomeada pela Procuradoria para defender esse senhor, esse pai, na ação revisional, eu tinha que defender os interesses dele. Como eu falei a vocês,
Nós estávamos falando de gente muito pobre. Nós estávamos falando de gente que realmente tinha uma série de carências de recursos. Pois bem, essa audiência começou e não estava sendo conduzida pelo juiz, mas pelo escrevente que trabalhava no gabinete. Naquela época isso não podia, mas aconteceu. No meio da audiência, esse juiz, que era famoso por privilegiar, por proteger as mulheres, por tender as mulheres, por tender a beneficiar as mulheres, entrou na audiência e perguntou ao escrevente que estava conduzindo a audiência o que estava acontecendo ali. Aí o escrevente deu o resumo dos fatos. O juiz, pasmem os senhores, isso para mim foi uma surpresa gigante, se dirigiu diretamente ao meu cliente e disse assim a ele: olha, se eu fosse o senhor, eu aceitaria o acordo que ela está propondo, porque se eu for fixar, eu vou fixar bem mais do que ela está propondo nesse acordo para você. Sabe por quê? Na idade que seu filho está, ele não aceita qualquer que chute, ele quer um tênis de marca. Na idade, nada mais triste do que os nossos filhos quererem algo que os amigos têm e eles não poderem ter. Vejam, nós estávamos falando de uma realidade de pessoas extremamente pobres, que aquela situação de vende o almoço para comprar a janta. Aí esse juiz que não tem aderência ao mundo real, não tem aderência à realidade daquelas pessoas, sem conhecer o processo, sem se atentar para a realidade narrada no processo, vem induzir uma das partes, erroneamente, ele não pode fazer isso, mas fez. Ele vem induzir uma das partes a aceitar um acordo com uma justificativa a partir da sua leitura de mundo. Gente, a gente está falando de uma criança que tem dificuldade para comer. Como é que ele diz que o filho faz questão de roupa de marca? Que marca? Essas pessoas não tinham nem condição de aferir o que era uma grife. Quanto mais fazer questão dela. Vem falar que não tem nada mais triste do que o filho querer alguma coisa que um amigo tem e não poder. Esse filho queria comer, esse filho queria as necessidades mais básicas do ser humano, mas esse juiz, a partir do seu pedestal, não conseguia fazer essa leitura do que estava no processo, mas ele lia a situação de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vida. Então, para nos proteger de situações como essa, é que existe o regramento processual e é que existe, por exemplo, o princípio do livre convencimento motivado do juiz. O juiz ele tem que usar a razão e ele precisa fundamentar a sua decisão, mostrar o caminho técnico que ele chegou àquela decisão para que as partes, na hora que receberem a solução do conflito, decidam se devem ou não recorrer daquela solução, porque o juiz assim decidiu. Tá, gente? A gente tem que analisar, a gente não, todo julgador, quando vai julgar um processo, ele não pode pensar assim, isso aqui é um caso, por exemplo, de revisão de alimentos, isso aqui é um caso de um acidente de trânsito. Não, esse caso é o caso do acidente de trânsito. Isso aqui pode ser mais um processo para o juiz, mais um processo para o advogado, mas é o processo da vida da pessoa. Então, quando a gente fala que médico lida com a vida das pessoas, quem opera o direito também trabalha com a vida das pessoas. E é muito sério, é muita responsabilidade. Então, por isso, a legislação processual e a Constituição estabelece essa série de princípios processuais justamente para nossa proteção. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Posso fazer prova surpresa agora que todo mundo vai tirar 10? Ai, professora, peraí. Né? Bom,
Misericórdia. Vamos fazer o seguinte, gente. Vocês conseguem, ao mesmo tempo que estão conversando comigo, abrir o AVA de vocês? Consigo. Abram o AVA de vocês, por favor, na pré-aula, na pós-aula número 4 e na pós-aula número 5. Abriram? Tô abrindo. Só um minutinho que minha internet está meio lenta aqui. Nós vamos começar a fazer agora esses exercícios que devem ser entregues até dia 8/4, até quarta-feira que vem. E esses exercícios vão valer pontos, tá? Todos esses exercícios, gente, eles devem ser respondidos de acordo com aquilo que foi falado em classe, que foi falado em aula. Em classe só, em classe virtual também vale, tá? Em aula. É lógico que vocês vão usar esses conhecimentos adquiridos. Com exceção da questão da arbitragem aí, acho que é da aula 5, que vocês vão ter que usar um pouco do raciocínio de vocês, talvez até a pesquisa sobre a lei da arbitragem. Com exceção desse exercício que vai exigir um pouquinho mais de vocês, os outros vocês conseguem resolver com facilidade a partir dos ensinamentos de aula a respeito dos princípios. Vamos começar a fazer então, Professora, gente? Oi. é encontro 4, aula 4 valendo ponto, é isso? É pós-aula. Isso. São 2 questões na pós-aula 4 e 2 questões na pós-aula 5. Vamos começar a fazer? Aí vocês têm aqui um tempo que eu estou junto de vocês para se precisar te dar uma dúvida. Tá bom? Vamos aproveitar esse tempinho que a gente ainda tem de aula para fazer o exercício. Se tivéssemos em classe, eu ia pedir que vocês se juntassem em grupos. Exercício aula 4, né? Pós-aula 4 e pós-aula 5, são 2. Aí eu peço também a Mariana representante está em sala, né? Que ela passe para o pessoal aí no grupo do WhatsApp da sala, desse trabalho que tem que entregar desses trabalhos, que são 2 aulas, né? São 4 perguntas em 2 aulas, até dia 8. Tá bom, Mariana? Ok, professora, ressaltando aí que o pessoal está aí online, o Marcelo já disponibilizou os trabalhos no grupo, tá? Para quem está perdido aí para achar no AVA, as questões já estão no grupo. Então fantástico. Então vamos começar a fazer, eu estou aqui à disposição para fazer junto com vocês, para responder, fazer junto não, né? Responder um pouquinho para vocês aí alguma dúvida que tiver.
Professora, Oi. é possível falar em intimidade quando a questão envolve empresas? Ou Desculpa, empresas não têm intimidade? por favor, repete tudo porque falhou, cortou sua fala total. É possível falar em intimidade no que se relaciona às empresas? Em relação, Ou intimidade da pessoa física? intimidade em relação à pessoa física ou jurídica, é isso? Isso, em relação às pessoas jurídicas, às empresas. Tá. Não, olha, nós vamos quando falarmos em direito constitucional a respeito de direitos fundamentais, em espécie específico, vocês vão estudar direito à privacidade e intimidade, mas deixa eu dar um gostinho para vocês entenderem. Quando a gente está falando em direito à privacidade, é um direito da pessoa física, das pessoas físicas, do seu ambiente de relacionamento, é um direito da pessoa, é um direito fundamental da pessoa. De proteção ao seu ambiente privado. Então, imaginem o seguinte, o que se passa dentro da minha casa é um ambiente privado, se refere às pessoas que aqui estão, é a nossa privacidade. Quando a gente fala em direito à intimidade, é diferente de privacidade. Tem muita gente que confunde isso. Os meus alunos não podem confundir. Não é só diferente na palavra, mas é diferente na essência. Porque o direito à intimidade, ele também é traduzido na doutrina como o direito de estar só. É um direito que se refere à própria pessoa mesmo, aquelas questões mais íntimas da pessoa. Então, por exemplo, como ela pensa sobre o mundo, quais são seus valores de vida, quais são seus segredos. Nós chamamos o direito à intimidade de direito de estar só, ou seja, aquilo que se refere às suas questões mesmo. Então, eu até brinco, e se nós estivéssemos na lousa, eu ia mostrar isso para vocês, que privacidade, imagina a sala da sua casa, o seu quarto, isso é privado. Tá? São ambientes privados. Agora, o banheiro é o que reflete a intimidade. Então, eu brinco, eu desenho uma privada na lousa para dizer, vocês nunca mais vão esquecer da intimidade. A intimidade é o seu direito de estar só. Então, na sua sala, você pode ter a convivência de mais pessoas em um ambiente privado. No seu banheiro, é seu direito de estar só. Entendeu? Tá, beleza, obrigado.
Professora, Oi. eu tô fazendo a leitura do exercício 2 do encontro 5. Só para ter certeza de que eu entendi. A gente teria que fazer a relação dos princípios, ok. E na parte de explicitar o dispositivo legal, seriam os artigos da Constituição Isso, Federal e do CPC. exatamente. Isso. Ah, tá ok, então. Obrigada. Imagina. Ô, gente, uma dúvida. Tem gente que não está conseguindo acessar o AVA, está com dificuldade de acesso ao AVA? Mariana? Oi, professora. Eu Tem consigo gente... acessar normal, viu, professora? Então, quem me mandou mensagem no privado, falando, né, até no grupo, eu passei para a Jaqueline, ela falou que estaria resolvendo o mais breve possível. Até ontem, a Jaqueline me mandou uma mensagem falando que o alvo estava já tudo ok. E para quem não estivesse, mesmo assim, conseguindo acessar, era para tirar print do erro, para ela ver o que estava acontecendo. Ah, tá. Não, era essa a minha dúvida mesmo, minha preocupação, porque tinha ali nos relatórios que alguns alunos não estavam acessando, mas eu não sabia que era por dificuldade técnica ou não. Então, se ela falou que já vai resolver, já está tudo ok, então beleza. Professora, também gostaria de ressaltar, tem alunos que não estão assistindo a aula, né? Até chamei no privado perguntando se tinha alguma dificuldade de estar acessando a aula online. Tem pessoas que têm filhos, não estão conseguindo se reorganizar por conta disso. Aí eu falei, né, que seria perdendo a oportunidade de tirar as dúvidas, né? Em questão do grupo, da sala, eu mando no grupo, assim, o link, né, da aula, e, assim, e reforçando sempre a aula, né? Que o mais importante é a aula, assim, online, que a gente pode estar tirando as dúvidas também. Isso, isso. De toda forma, eu estou disponibilizando também a gravação, né? Não sei se vocês viram aí, mas já eu subi o link da gravação para aqueles que não conseguiram assistir ao vivo. De toda forma, meu e-mail também fica aí à disposição para tirar dúvida por e-mail, tá? Caso alguém precise a respeito das aulas anteriores, pode me chamar por e-mail que eu vou responder. E quer dizer, vocês... Os vídeos anteriores, eu não tirei do YouTube, ainda estão lá também, viu?
Professora, Oi? eu estou mandando só a minha resposta sobre a questão da arbitragem no e-mail da professora. A professora, só para dar uma olhadinha, assim, ver se eu viajei muito, ou se tem algum fundo de, de lógica no que eu coloquei, só me falar assim se está mais ou menos bom ou não. Tem como? Marcelo, você me põe numa situação muito difícil. Porque imagina se eu for analisar e mandar vocês refazerem, dar um feedback para cada um de vocês das turmas da manhã e da noite. Eu vou ficar doida. Só para ver Não, se assim, se está no caminho ou não, sem aprofundar, porque senão vai virar um debate infinito. olha, eu vou dar uma dica para você. Na pré-aula número 5, você vai encontrar no livro, no scanner do livro, do Teoria Geral do Processo Contemporâneo, o caminho para a resposta. Na pré-aula dos 5, é isso? No livro, eu digitalizei o livro, tem uma parte do livro, uma página do livro que vai explicar um pouquinho e que vai te indicar o caminho correto para ação. Tá. Deixa eu ver se eu acho. Peraí, professor. É um scanner que começa com um título Teoria Geral do Processo Contemporâneo e tem duração razoável do processo. É isso, professora? Esse livro aqui, ó. Tá dando para ver? Não, eu tô com o slide na tela. Eu disponibilizei, tá no último arquivo. Peraí, deixa eu ver. Eu vou achar até Agora, a pelo página. menos apareceu o professor. Achou? Não, pelo menos agora eu tô vendo o professor aqui. Antes eu tava vendo só o slide. Ah, é? Estranho. A gente vai aprendendo junto nessa nova tecnologia. Ó, tá ali entre a página 113 e 115 aí a sua resposta. Ou o caminho para a sua resposta, né? Não adianta só o livro, tem que ter. Você vai pensar Tá, um fala pouquinho. sobre o princípio da publicidade, é isso? Isso. Tá, beleza. Obrigado, professor. Professora, Oi? todas as respostas para ser encaminhadas pelo e-mail da senhora, né? Desculpa, repete que cortou. Essas respostas do exercício para ser encaminhada direto no e-mail da senhora. Isso, exato. Tá, o e-mail eu coloquei aí também, né, no exercício, Deixa eu voltar aqui na primeira tela também para deixar disponível.
Professora, Oi? eu vou precisar ir pro meu trabalho, então tem algum problema em sair da aula? Não, claro que não. Fiquem liberados, gente. Eu estou aqui à disposição de vocês, mas quem quiser, inclusive, nem precisa fazer agora, pode fazer depois. Vocês têm até o dia 8 para me mandar, tá? Eu só tô até, acho que a nossa aula vai até 11h20, né? Se vocês quiserem sair da aula, podem ficar à vontade, tá? Eu só peço que me entreguem até dia 8, me mandem até dia 8, senão vocês vão ficar sem essa pontuação. E eu espero vocês na quarta-feira que vem, né? Para a nossa aula de constitucional. Vamos montar essa teia de solidariedade aí com os colegas que não estão conseguindo assistir, deem uma força para eles, tentem trazê-los para a sala de aula, se não conseguirem trazer, peçam para que assistam a gravação das aulas, para a gente poder se ajudar. Como eu falei, agora é um momento de cooperação, vocês só ganham cooperando um com o outro, deixa a competição para o mercado de trabalho. Tá bom? Mas do resto eu desejo para vocês um ótimo final de semana, desejo que vocês tenham muita saúde, se protejam, levem a sério essa quarentena, por mais que a gente queira e precise estar fora, não é só pela gente, é pelos nossos queridos também, tá? Então se cuidem e até quarta-feira que vem, se Deus quiser, tá? Obrigada, professora. Bom final Um de semana, beijo. viu? Fiquem Amém, com Eu vou Deus. terminar e Vocês depois eu também. mando por e-mail, tá bom? Combinado. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Tchau, Tchau. professora. Obrigado. Bom final de semana também. Tchau. Tchau, professora. Muito obrigado pela aula de hoje. Eu é que agradeço.